Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Cadastro de produtos é um dos temas mais importantes nos dias de hoje. Passa por toda a operação do varejo, na logística, nas vendas no PDV, em coisas muito estratégicas como pricing, GC. E é para ter um cadastro de produtos fantástico, com alta acuracidade, que hoje a gente traz aqui uma das grandes vezes, um dos principais atores desse universo de cadastro do varejo, que é o Faria Souza, CEO da Verser. Então fica aqui com a gente para conhecer um pouco desse nosso convidado e aprender um pouco mais sobre como ter um cadastro de produtos excepcional aí na sua empresa. Muito bem, é um prazer enorme, Farias, te receber aqui. Farias que tem uma experiência enorme aí no varejo, já passou desde food service, McDonald's, Burger King, Leroy, Walmart, e agora está com esse grande desafio de revolucionar aí a maneira que o varejo lida com o cadastro de produtos. Farias, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme receber você aqui. Ô André, prazer é meu de estar junto aqui contigo e o time da BlueSoft, que, aliás, né, você sabe, a gente é muito próximo aí já há muito tempo, mesmo antes de operar aqui junto à Verser. Eu venho acompanhando todo o conteúdo que a BlueSoft aí disponibiliza, distribui em todas as redes, e realmente eu sou fã dessa marca. E que bom a gente estar aqui para bater um papo sobre esse tema tão importante, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Farias, conta um pouquinho para a gente aí da tua trajetória, que é tão interessante, passou por tantas empresas aí que todo mundo conhece. Conta pra gente como é que foi essa caminhada. Legal. É com o maior prazer também que eu conto isso, né? Porque assim, ó, por mais que a gente fale de vários segmentos, né, André? Você falou aí de food, recentemente no varejo. A base de todos os negócios são pessoas. E eu sou um apaixonado por pessoas, gestão de pessoas. É onde você consegue realmente entender o que movimenta clientes, né, consumidores no geral, novos negócios e assim por diante. Então, assim, comecei minha carreira lá no McDonald's e em 1992, né, isso já dá uma noção aí de qual é a minha idade, mas assim, tive uma escola muito boa de processo, principalmente padrão, onde eu aprendi, e aí fica muito forte isso para mim, né, que para você crescer, você precisa ter processo e padrão. E, claro, a base, que são pessoas bem treinadas e capacitadas. Tive a oportunidade de entrar no Mac quando ele tinha por volta de 80 unidades, 80 lojas no Brasil, e quando eu saí, 15 anos depois, tinham quase 700 lojas. Então, tive a oportunidade de desafiar e crescer junto com o time e times de alta performance. Depois eu tive uma atuação como fiz o startup da operação do Burger King, no Rio de Janeiro. Também foi uma experiência muito legal, porque é começar uma empresa do zero. Naquela época não tinha nenhuma loja ainda, então tento imaginar desenvolver toda a cadeia de suprimentos, né, que a gente vai falar muito aqui, de supply, desenvolver fornecedores, negociar com shopping center, quer dizer, começar realmente o negócio do zero, mesmo sabendo que já era uma marca muito reconhecida no mercado americano, e foi uma experiência realmente muito legal. Eu atuei no Burger King durante 4 anos. De lá eu mudei completamente, caí dentro do varejo de grande superfície, que a gente fala, que foi a Leroy Merlin, uma empresa de home center, né, material de construção, e a gente está falando aí em torno de 220 mil Jetins ou SKUs. Realmente é um negócio que vende de parafuso a banheira de hidromassagem, né? Então é um player super importante aqui no Brasil, uma empresa francesa. E aí a primeira grande diferença, André, num primeiro momento eu atuei em 2 empresas americanas de estratégias e operação muito mais rápidas, e aí eu vou atuar numa empresa francesa um pouco mais de médio e longo prazo, buscando realmente o resultado lá na frente. Aprendi muito, principalmente na gestão de gente. Aliás, a Leroy, para mim, é uma das melhores empresas aí, quando fala de gente, o cuidado, desde o processo de seleção, contratação, promoção, muito cuidadosa nesse sentido, e nos negócios, sem dúvida nenhuma, imbatível. Tanto é que é líder de mercado aqui no Brasil.
Atuei lá durante 3 anos e meio e aí acabei aceitando uma proposta para ir trabalhar no Walmart. Ainda era o Walmart, agora é o Grupo Big, né? Foi vendida a operação aqui no Brasil, como diretor de operações, tomando conta de 2 bandeiras que ficavam no sul do Brasil, o Nacional e o Mercadorama. Então, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Na minha região tinha 85 lojas, em torno de 9.300 colaboradores. E aí você, quando chega nesse nível de ter uma equipe tão gigante, né, e o Walmart é gigantesco em tudo aquilo que ele faz, eu me lembro que recentemente você fez uma análise dos resultados do trimestre, né, do último trimestre do Walmart, e como são números robustos, né, André? É um negócio realmente parrudo. E a gente olhava para o faturamento do Walmart no Brasil e via que era menos de 1% do global. Então, se aqui era grande e era 1%, tenta imaginar como era no mundo, né? Só que, ao mesmo tempo, os desafios eram muito grandes, enormes, do mesmo tamanho que é o Walmart, os desafios também são, não só por conta da concorrência brasileira, que sempre foi muito forte, brigou muito forte. Na minha região, para você ter ideia, eu tinha um concorrente que é o Zafari, que você conhece bem, que tem um nível de atendimento, mix de produtos, lojas, né? Então é uma experiência de compra que realmente era difícil a gente conseguir brigar. E aí, há 1 ano e meio, no mês de agosto de 2019, eu fui convidado para fazer parte aqui do startup da operação da Verser. A Verser, de verificação e certificação, ela é uma joint venture entre GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, que tem mais de 35 anos no Brasil, que é detentora do padrão do código de barras, né, que a gente falou GTIM, o EAN para algumas pessoas. E do outro lado a gente tem a APAS, Associação Paulista de Supermercados. Então, André, no dia 29 de janeiro do ano passado, de 2020, a gente fez o lançamento oficial da empresa, para atender um mercado aí, uma demanda que a gente vai falar bastante no dia de hoje aqui, que é ter um cadastro atualizado e acurado de produtos. Eu acho que assim, resumindo, né, são muitos anos, mas resumindo a carreira, eu poderia destacar esses pontos aí. Muito bom, Farias. Brilhante aí a trajetória, incrível mesmo, parabéns. E, Farias, por que cadastro de produtos e por que agora? Por que esse é um momento tão especial para a gente falar desse tema, para a gente ter uma companhia dedicada a esse assunto? Legal, excelente pergunta. Todas as vezes que uma indústria, um varejo, e até nos principais eventos que a gente fala do varejo, sempre me perguntam, fazem essa pergunta, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o melhor momento para ter uma empresa de cadastro qualificado, ou seja, a Verser, foi há 10 anos atrás. Hoje é o segundo melhor momento para a gente começar realmente a entregar um cadastro de qualidade para o varejo, principalmente. E aí eu posso listar para você aqui vários benefícios, que principalmente toda a cadeia logística se beneficia com um cadastro completo e principalmente atualizado. Eu que operei do lado do varejo, no Walmart, eu me lembro bem, eu sofria muito, André, com um produto, por exemplo, em lançamento, que levava 40, 45 dias, desde a hora que ele chegava no CD ou na doca das lojas, né, no recebimento, até eu conseguir vender esse produto. Então, assim, a gente olha o esforço que a indústria faz para desenvolver produtos inovadores, produtos que atendam uma solução, né, uma dor do cliente, e quando chegava no varejo, eu do lado de lá do balcão, tinha essa dificuldade enorme de fazer esse processo mais rápido. E por quê? Porque a informação era solta. Uma parte da informação vinha do time comercial da indústria. Uma parte vinha do time tributário da indústria. Quer dizer, por que não juntar todas essas informações em um único hub, um único local, que principalmente eu possa confiar? E foi exatamente por isso que a Verser nasceu. Para atender muitas dores das pessoas, dos empresários que estão aí dentro da APAS, principalmente, mas não só a APAS, a gente já está no Brasil inteiro, com certeza de ter um produto com todas as informações que fazem parte daquele produto, sejam descrições, código de barras, classificação fiscal e tributária.
que no Brasil é uma confusão, né, André? E a gente, às vezes, e eu vejo muito isso dentro dos varejos, tem um time enorme para tentar resolver esse problema da classificação tributária. E, por último, não menos importante, agora mais com a evolução do e-commerce, dos varejos, fotos em alta definição, em 360 graus, para que os clientes possam consumir com certeza aquele produto. Muito bom, Farias. E é muito interessante, né? A gente aqui da BlueSoft, que trabalha com sistemas para supermercado, a gente consegue sentir bem a diferença que faz um bom cadastro, né? E toda essa dificuldade que às vezes a gente vai encontrar em toda a cadeia, né? Então a indústria quer inserir o produto no varejo o mais rápido possível e às vezes o tempo que isso leva é prolongado demais por problemas de cadastro. E aí quando a operação começa, né, a indústria com o distribuidor com o varejo, a gente muitas vezes tem impactos, né, como por exemplo o tempo de recebimento das mercadorias sendo prolongado demais porque a caixa não estava cadastrada no ERP do varejista, por exemplo, ou do distribuidor. Às vezes mercadorias sendo devolvidas porque o cadastro estava incorreto. Então, esse tipo de situação acaba gerando uma série de custos que ficam ali escondidos. E muitas vezes, né, não é tão transparente que esse custo é por conta de o cadastro não estar um pouco melhor. E aí, quando, como você bem disse, a gente coloca o consumidor na equação, além da questão da gente atender e abastecer a loja física, agora com e-commerce, em que a experiência do consumidor depende totalmente do cadastro. As imagens que ele vai poder ver para conhecer o produto, as informações, né, para ele poder tirar suas dúvidas, a qualidade das fotos. Então, muitas vezes, não ter um cadastro bem feito vai impactar diretamente nas vendas, né? E é incrível realmente a diferença que um bom cadastro faz e eu acho que isso é uma daquelas coisas que a gente subestima, né? O poder de um cadastro qualificado. E a complexidade que isso tem também é enorme, porque muitas informações, até mesmo aquelas que a gente tem na embalagem do produto, muitas vezes a gente não tem um fácil acesso, né? Uma boa qualidade no cadastro do varejista, e tem aquelas que são estratégicas, né, Farias? Então, eu queria explorar um pouco com você, que é, por exemplo, eu tenho que definir ali para cada item, para cada SKU no varejo, que margem eu vou praticar. Eu tenho que classificar dentro de uma estrutura de gestão de categorias. Então, tem aqueles dados do cadastro que é igual para todo mundo e tem aquelas informações que são únicas para cada varejo. E aí você vai ter ali um atacarejo que vai trabalhar com uma margem, que vai trabalhar com a gestão de categorias até um certo nível, e você tem, de repente, aquele varejo mais especialista que quer se diferenciar em certas categorias e que vai expandir, né, muito mais esse mix e vai trabalhar com muito mais detalhes ali, né? E são muitas pessoas envolvidas em muitas áreas. Você falou da tributação, a gente está falando da área de GC, da área de pricing. Então, o cadastro de produtos, ele mexe com todo mundo no varejo. Quais são as boas práticas, né? Quer dizer, como é que o varejista hoje, que está diante de toda essa complexidade, ele pode começar um processo para melhorar o cadastro de produtos dele com a ajuda da Versa? Legal, legal. E você explorou bastante aí as principais dores, né, André? Mais do que um cadastro completo e principalmente atualizado, porque eu costumo falar aqui para os nossos clientes, não adiantaria a gente fazer todo o serviço de cadastro, ou seja, de qualidade, e parar, porque por algum motivo, alguma mudança na embalagem, na tributação, nos ingredientes, esse cadastro precisa ser cuidado por alguém, e esse alguém é a Versa. Novamente, isso seria enxugar gelo, né? E eu vejo muitos varejos ainda, infelizmente, contratando um time ou empresas para organizar ou higienizar um cadastro, quando não deveria, porque um dia depois que ele fez esse serviço, certamente o cadastro dele já está desatualizado, né? E aí, isso que a gente mostra, principalmente para o varejo. Você falou de gestão de categoria, a gente trabalha com atacarejo grande aqui, que está conectado, consumindo as informações aqui da Versa,
E lá a gente teve um desafio de quebrar a gestão de categoria em 5 níveis. Na maioria dos varejos onde a gente trabalha, a gente faz a quebra em 4 níveis de gestão de categorias. Mas para esse atacarejo, era muito importante que a gente conseguisse desenvolver mais essa quebra, e foi o que foi feito, né? Então, assim, ter dados qualificados para você tomar melhores decisões vão, no final do dia, fazer você faturar mais e melhorar, inclusive, a tua margem de contribuição. Você quer ver por quê? Porque o varejo vai ter acesso a todo o catálogo de produtos da indústria. Então, vamos imaginar uma grande indústria de laticínios. Quando ela está conectada aqui na Versa, ela tem a chance de deixar disponível, dentro do RP do varejo, 100% do seu mix de produtos. Para quê? Para que o comprador lá no varejo possa ter acesso, saiba quais são os itens de lançamento mais rapidamente, para inclusive colocar e ativar esse produto antes, inclusive, da concorrência. Então, assim, as vantagens e benefícios, principalmente ajudando, apoiando o varejo a vender mais e melhorar a margem, eu acho que é o primeiro e mais importante ponto que a gente tem que trazer. E, claro, quando a gente fala de produtividade, assim, não dá nem para mensurar o antes e o depois, André. Com a Versa, você conseguindo em um único local, um hub de informações, coletar todas as informações, ao contrário de ter um time que vai caçar essas informações via comercial, via departamento de compras, que é o time de cadastro, normalmente, dos varejos, né? Então, tem um varejo que fica muito próximo aqui da sede da Versa, e a gente fechou recentemente com eles, e eles têm um time de 6 pessoas que não param de enxugar gelo, literalmente, organizando o cadastro dessa rede, né? E agora a gente se conectou para apoiar nesse processo. E aí eu faço um paralelo, uma coisa muito importante, André, um paralelo da Versa, do que a gente oferece de serviço, com a evolução de alguns produtos que existem, inclusive, no varejo. Você quer ver? Café. Olha a evolução que a gente teve nos últimos anos. Hoje a gente consegue comprar café em cápsula, que tem um nível de qualidade excelente dentro daquela cápsula, que você confia no nível de qualidade, porque realmente usou tecnologia, na porção, no padrão correto. E é exatamente isso que a Versa entrega. Uma cápsula com todas as informações acuradas, completas e principalmente atualizadas da indústria para o varejo. Muito bom. E isso vai fazer toda a diferença, né? Tanto na gestão de categorias, que você comentou, exemplo do café, quando o varejista lida com uma categoria simples, café, né, e mistura tudo ali, café em cápsula, café em grão, café em pó, ele pode não ter aquele controle da variedade que ele vai oferecer. Então, quantos tipos de café em grão, em cápsula, em pó que eu estou oferecendo para o consumidor? Como é que cada um desses funciona na árvore de decisão dele, né? Então, são informações simples, né? Ali, uma informação que é a categoria, que já vai fazer uma diferença enorme, vai influenciar na margem, vai influenciar na hora de formar preço. Preço, sem dúvida. E a gente vê muitos varejistas, né, nesse momento também, redes que vêm crescendo, abrindo CDs, começando a centralizar também as operações para ter uma distribuição melhor, para poder reduzir custos com logística, para poder colaborar melhor também com a indústria. E nesse momento a gente percebe a diferença que faz um bom cadastro das informações de logística ali dos produtos, as caixas, quantas camadas por pallet, né, o lastro. Então, tudo isso é muito importante, vai determinar o peso máximo dos caminhões, a gente precisa usar essa informação, a cubagem, né, e a gente percebe a dificuldade que era, né, para o varejista poder ter todas essas informações atualizadas ali, porque muitas vezes um varejo que vai abrir um CD não se preocupava tanto com essas informações antes, e agora ele tem lá 18, 25, 30 mil SKUs para poder preencher essas informações pela primeira vez. E fazer um trabalho de saneamento uma vez não vai resolver o problema, né? Preciso ter uma constância, preciso garantir que assim que a informação for atualizada lá na indústria, ela chegue com maior velocidade possível lá na ponta, lá no varejo, né? Então, eu já aproveito até aqui para contar para quem está nos assistindo que
a Verser e a BlueSoft estão 100% integradas. Então, os clientes da BlueSoft já podem receber de forma automática todas as atualizações, né, de cadastro de produtos que são feitos pela Verser em todos esses campos aí e diferentes atributos que são tão importantes, né, e influenciam tanto o próprio varejista como a indústria e o consumidor lá na ponta também. E observando agora, né, esse momento que a gente viveu de pandemia, o ano passado foi um ano muito diferente, acho que para todo mundo, para todas as empresas, a gente vem se adaptando numa série de coisas, de processos também. Como é que você enxerga que essa dinâmica do varejo, da indústria, de colaboração, está se transformando por conta de tudo isso que a gente vem vivendo? Legal, André. Primeiro, é importante deixar claro que a gente viveu vários anos em poucos meses, né? Depois que começou aí a pandemia. Realmente, todos os processos foram empurrados, né? Os varejistas, indústria, inclusive, foram empurrados literalmente para o mundo de negócios digitais, quando a gente fala de e-commerce principalmente. Mas olhando para dentro do varejista, você tocou num ponto importante, que é, quando ele pensa, ele toma a decisão estratégica de abrir um CD, ele vai enfrentar enormes desafios, como, por exemplo, a separação desses itens, né? O picking, que a gente fala, para enviar para as lojas que ele tem. Então, agora mesmo a gente está com um desafio aqui de um grande distribuidor que fez um investimento enorme, não só de estrutura física, mas de tecnologia também, em equipamento de separação automatizado, que não consegue, infelizmente, ler as informações das caixas, ou seja, o EAN, o JETIN, que está impresso na caixa para fazer a separação de maneira automática. Então, olha que coisa interessante, né? A gente e o varejista investe milhões em estrutura, em logística, e se dá conta no final que o básico, que é ter impresso na caixa o código de barras, para ele fazer a separação de maneira automatizada, não acontece, né? Então, olha como é importante olhar todo esse processo de aplicação do código de barras. E é isso que é um dos serviços que a Verser faz, que é o laudo do código de barras, para verificar se realmente, não só no produto base, André, uma lata de achocolatado está com o código de barras bem implantado, mas também toda a hierarquia de produto, como você bem falou. Do produto base, ou seja, da latinha, até o pallet, né? Então, estamos falando de informações aí de lastro, de camada, de volumetria, de pallet, de tamanho de embalagem. Isso tudo vai ajudar a você ser mais eficiente, o varejo ser mais eficiente no processo logístico, como você bem colocou, usar melhor as cubagens de caminhão, de porta-pallet, de separação. Isso tudo faz uma diferença enorme e acaba não aparecendo hoje, né, no custo, porque existe uma baixa produtividade e eficiência nesse sentido, né? Então, voltando à tua pergunta lá, a gente avançou vários anos em poucos meses e o varejista, principalmente, ele tem uma série de desafios na cabeça dele ali, né? E ele precisa tomar algumas decisões e certamente ter um cadastro completo é o início, é onde nasce boa parte dos problemas que ele tem aí de entrada de nota fiscal, de não conseguir emitir uma DANF. Quer dizer, isso pode facilitar e diminuir certamente muito atrito em todo o processo, né, na cadeia de abastecimento e de venda, até porque hoje, até na última live que a gente fez junto, eu falava para você que a multicanalidade, né, para todo mundo, está tudo junto e misturado. Então, vende-se pelo WhatsApp, pelo super aplicativo que você tem no teu celular, pelo e-commerce, quem faz o last mile, ou seja, a última perna de entrega. Toda essa cadeia precisa ter unidade de informação, ok? E essa unidade de informação certamente está dentro da Verser. Muito bom, Farias. E uma coisa interessante também, né, que eu acho que é legal da gente explorar é o processo pelo qual cada produto passa dentro da Verser, né? Quer dizer, qual a diferença de um produto que é cadastrado diretamente pelo varejo ali e o produto que passa pelo processo da Verser?
Legal. Primeiro, o uso de equipamento e tecnologia para fazer exatamente a captura dessas informações, né? Então, no nosso laboratório, a gente está preparado e foi feito um investimento amplo para que toda a captura dessas informações siga um processo e um padrão que vem aí da GS1, Associação Brasileira de Automação, que a gente também importa dos Estados Unidos, da Bélgica. E o que tem de melhor nesse processo de captura automática dessas informações e imagens, a gente tem no Brasil hoje. Então, André, isso é uma coisa interessante, eu aprendi lá no McDonald's. Os melhores nas melhores áreas. Isso quer dizer o quê? Nós somos especialistas em fazer essa captura de informações e imagens. Então, a gente tem segurança, e aí com double check, em todo o processo, que as informações estão seguras e são corretas. Esse é o principal diferencial. E toda atualização dessas informações segue de maneira automática, evitando, assim, um retrabalho enorme dentro do varejo de voltar naquele produto, naquela bebida, naquele refrigerante, para fazer uma atualização. Quanto mais a gente tiver automatização, e você falou bem, a BlueSoft foi a primeira, né, e pioneira em fazer essa integração aqui junto com a Verser, garantindo para todos os varejos que utilizam BlueSoft essa atualização sem ter nenhum atrito, nenhum exporta, importa, cola foto, nada disso, diretamente dentro da BlueSoft. Isso facilita de maneira enorme e gera muito menos erros, né? Então, assim, o processo, de maneira simplificada, a gente recebe no nosso laboratório essas amostras físicas. Então, a lata do achocolatado chega para a gente aqui e ele entra numa linha de produção da captura dessas informações, finalizando com o processo de imagens. As imagens em alta definição e também em 360 graus, para que o varejo possa utilizar nos mais variados canais, né? Seja no super aplicativo, seja no próprio e-commerce. Então, assim, garantindo que ao final dessa linha de produção, a gente tenha o cadastro completo, atualizado e principalmente, e aí eu acho que é um ponto muito importante, sendo validado em conjunto com a indústria. Então, a dona daquele produto, André, vai junto com a Verser validar essas informações, essa captura de imagens, tá? Muito bom, muito bom. Quer dizer, tem todo um processo que garante a qualidade, que evita qualquer erro, né? Faz uma série de checagens e que garante também uma padronização. E aí, quando a gente fala de e-commerce, da experiência do consumidor, isso faz uma diferença enorme, né? A gente vê que tem uma padronização no nível da qualidade das imagens que são fornecidas, né? Da variedade de imagens também, para que o consumidor que está comprando lá no e-commerce consiga ter a melhor experiência possível para escolher seus produtos ali, né? A gente sabe que não é uma experiência tão rica como na loja, em que a gente pega o produto na mão, mas está chegando cada vez mais perto disso, né? E assim, é claro que a imagem ajuda demais e existem vários estudos aqui, pesquisas, que um e-commerce que tem 100% das imagens em alta definição para ajudar o cliente na escolha e na compra, certamente tem um ticket médio, um carrinho médio melhor, mas não só isso, André, a descrição também daquele produto. Infelizmente, em alguns varejos, em alguns e-commerces, a gente ainda vê a abreviação que confunde um pouco o cliente. Então, quanto mais clareza esse varejo der aí nesse produto para o cliente, o consumidor final, certamente ele vai ter um poder de escolha muito melhor. E não vai ter dúvida, né? Comprei uma garrafa de vinho pensando que era 750 ml, chega na minha casa 500 ml. Então, assim, para não ter nenhum tipo de dúvida, quanto mais clareza você entrega para o consumidor, melhor ele vai ter experiência, né? Muito bom, excelente. E a gente viu uma evolução bastante grande, né, do e-commerce nos últimos anos. Eu acredito que 2020 foi o grande ano do e-commerce para o varejo supermercadista. A gente aqui na BlueSoft percebeu que praticamente todos os nossos clientes agora têm alguma maneira de vender pela internet para o seu cliente. Abordagens diferentes, alguns estão aí nos super apps, nos marketplaces,
outros têm uma plataforma própria, né, no seu domínio para o cliente entrar e fazer suas compras, alguns fazendo delivery, outros oferecendo um tipo de drive-thru, né, como no McDonald's, para o cliente passar com seu carro ali e retirar as compras. Tudo isso vai gerando muita conveniência, vai gerando muita comodidade. E nos últimos anos a gente vê conceitos como as Hero Images, por exemplo, aquelas imagens também que dão uma certa ideia de proporção para o cliente que está comprando pela internet. E a inovação não para, as empresas estão sempre buscando inovar para oferecer algo melhor e diferente para o consumidor. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que é a sua visão para o futuro, o que vem pela frente, o que ainda pode ser explorado, né? Como é que vão ser aí os próximos anos dessa evolução? Bom, certamente explorar novos canais vai ser uma tendência. Eu costumo até falar aqui que é todo mundo junto e misturado. Então, esses novos canais, inovações em modelos de venda, eles não vão deixar de existir. Então, pode ser que você esteja na sua casa, num domingo à noite, assistindo Netflix, e você peça dentro uma massa, um vinho, um queijo pelo Netflix. Então, isso vai acontecer, né? Ou pela rede social, ou pela Alexa, né? Então, o uso da voz também para fazer todo esse processo de compra e venda, certamente é o próximo passo que a gente vai ver aqui no Brasil. Já acontece isso em alguns mercados nos Estados Unidos. Eu não acredito de verdade, André, que a loja física vai morrer. Pelo contrário, a gente vê algumas redes de varejo nichando, né? Então, existe uma grande rede de varejo aqui que vendeu vinho como nunca havia vendido na vida, porque lançou, né, um empório de vinhos no e-commerce aí, no auge da pandemia. Quer dizer, então, saber e entregar para o cliente conveniência, como você falou, vai ser a bola da vez, porém, isso é um grande desafio, porque é levar a loja completa, com todas as experiências, inclusive, até a casa do cliente. E isso não é fácil. Existe muita operação a ser desenvolvida para que esse serviço realmente funcione e atenda e até supere as expectativas desse consumidor, esse cliente, porque senão ele vai acabar navegando para outros, ou concorrentes, ou até mesmo outros sistemas. André, essa inovação não vai parar de atender o cliente aonde ele esteja, né? Você falou do drive-thru, é um canal que já é usado há muitos e muitos anos, e agora, claro, com a pandemia foi acelerado em outros países, né? Europa já usava há muito tempo. Para você ter ideia, André, na Leroy Merlin, aí no material de construção Home Center, o drive-thru já existe há mais de 20 anos. Né? Então, e agora, claro, foi explorado muito mais, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala do clique e retira, né, que é o drive, os lockers, que muitas empresas já estão colocando aí em shopping center, em condomínio, um outro canal que surge, né, como um sistema de franquia, existem vários desenvolvendo aqui no Brasil, que é o mini mercado dentro do condomínio, com um mix reduzido de produtos. Quer dizer, os super aplicativos, eu mesmo sou cliente de um super aplicativo e eu pago uma mensalidade lá de R$ 29,90 para não ter mais frete. Então, eu posso pedir de um parafuso a um pneu na minha casa que vai chegar. Então, essa facilidade deixa o cliente realmente muito mais confortável na sua casa, mas, claro, não vai, na minha opinião, não vai deixar de existir a experiência de ir a uma loja, a um supermercado, a um hortifruti, que tenha lá uma massa, um vinho, um queijo, um produto diferenciado, importado, para que ele possa consumir também. Então, assim, vai ter espaço para quem faz bem cada um dos seus desafios, né? Eu poderia dizer assim. Muito bom, muito legal. Gostei dessa visão aí de estar assistindo Netflix, a gente vê ali uma família comendo uma pizza na série, pausa, e já tem a opção de pedir uma pizza como essa, né? Isso realmente é muito na realidade, bacana, ele pode pedir, imagina um prato, eu quero pedir um prato como esse, a receita, aparece a receita inteira, já existem apps que fazem isso, né? Que você compra pela receita. Então, eu quero fazer um estrogonofe, então você compra pela receita, essa receita bate direto lá dentro do varejo, André.
O varejo separa, faz o picking desses produtos, né, desses ingredientes para fazer esse estrogonofe e automaticamente chega aí na casa do cliente. Já existe isso, tá? Isso já está operando aqui no Brasil. Isso é muito legal, né? E na sua fala, nos vários exemplos que você foi dando, a gente percebe o como a conveniência e a inovação são coisas que caminham muito juntas, né? A gente pode ver desde exemplos como, poxa, pagar o estacionamento, fazer uma compra de bilhete no cinema, como a tecnologia vem ajudando isso. E às vezes quando a gente olha ali para dentro do varejo, a gente consegue ver como isso está se conversando também, desde pedir os ingredientes ali pelo Netflix, até, por exemplo, ter uma loja dentro de um condomínio de um prédio residencial que está cada vez mais parecido com um hotel, né? Quer dizer, a gente liga na recepção, pede alguma coisa, alguém já vai na loja que está dentro do condomínio e leva em 5 minutos até o seu serviço de quarto, que na verdade é a sua casa, né? A gente vê as lavanderias comunitárias, quer dizer, está muito perto de uma experiência de você morar num hotel, só que morando na sua casa. Então, a conveniência e a inovação estão sempre muito juntas, e a Verser traz muita conveniência para o supermercadista também, né? Manter o seu cadastro atualizado de uma maneira realmente muito simples, muito indolor. Então, a gente gosta muito, tem uma grande admiração aí pelo trabalho de vocês e sempre recomendamos para todos os clientes que utilizem o serviço, porque tem muito benefício aí para todo varejista. E agora que a gente já falou um pouquinho de como que vai ser o futuro do varejo, conta pouco para a gente, aquilo que você puder compartilhar, como que é o futuro da Verser, o que a gente pode esperar aí da Verser para os próximos anos, né? A gente percebe que vocês têm uma atuação muito forte no varejo supermercadista, alimentar, vocês pretendem atender, de repente, o varejo também ali de home center, como é o caso da Leroy, outros tipos de varejo que precisam de cadastro de produtos, vão se manter focados, novas tecnologias, o que a gente pode esperar da Verser aí para o futuro, Farias? Legal, André. Excelente pergunta. O que a gente tem falado muito nas últimas reuniões de conselho aqui, né? Então, praticamente todo mês a gente tem uma reunião de conselho, onde a gente debate aí bastante o farol alto, né? Para onde a gente vai caminhar aí nos próximos 2, 3, 5 anos. Primeiro que a oportunidade é enorme, né, André? Dentro do varejo que a gente fala alimentar, aí, indústria e varejo alimentar, toda essa cadeia, ela é enorme. Num primeiro momento, a gente acabou abordando e fechando com empresas aqui em São Paulo, por conta da APAS e a GS1 está aqui em São Paulo, mas a gente recentemente fechou aí alguns contratos interessantes, muito importantes, com associações de outros estados, como o Rio de Janeiro, a SERJ, como a Bahia, a Base, Goiás. A gente está avançando também com a AMES, de Minas Gerais, com a AGAS, lá do Rio Grande do Sul, que são associações que já entenderam o valor que é ter um cadastro completo e principalmente atualizado, né? Então, eu acredito que num primeiro momento a gente sim tem que focar dentro do varejo alimentar, porque a oportunidade de ajudar esses varejos aí pelo Brasil inteiro é enorme, né? E aí, já na sequência, a gente assinou um contrato com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, onde tem um novo presidente, o João Galassi, que tem apoiado a gente muito aqui também, em abrir e mostrar o que realmente a Verser faz. Porque quando o varejo se dá conta do que a gente entrega para esse varejo de cadastro de produto e esse, como eu costumo falar, essa cápsula com informações qualificadas, ele não tem dúvida e começa a consumir. Mas é certo que a gente tem no nosso planejamento estratégico também avançar por 21 outros segmentos, André. Tá? Então, estamos falando aí de segmentos como pet shop, como material de construção, como eu falei antes aqui, farmácia, vestuário. Quer dizer, existe dentro de produtos aí, e aí a gente tem a base da GS1, que eu posso falar, em torno de 46 milhões de EANs, de GTINs, que a gente pode aqui buscar a qualificação deles, complementar e atualizar esses dados para entregar para todo o varejo brasileiro e até exportação, nesse caso, né? Então, o nosso universo hoje aqui, eu poderia dizer para você que a gente tem a oportunidade de 46 milhões de GTINs e EANs, ou seja, são muitas indústrias que a gente tem aqui no Brasil, começando por São Paulo, com a oportunidade da gente avançar. Esse montante que eu estou te passando aqui, ele é o legado, ou seja, o que está na prateleira, fora
todo o pipeline de lançamento dessas empresas, né? Todas as empresas que a gente tem aqui na base da Versa tem um pipeline enorme de lançamento para esse ano de 2021 de novos produtos. Então, a oportunidade é enorme, mas aí respondendo a tua pergunta, eu acredito que seria interessante a gente focar nesse primeiro momento no mercado alimentar e dar realmente resposta, cobrir essa sombra que os varejos têm aí em qualidade de dados de produtos. Poxa, que legal. Quer dizer, tem uma trilha enorme pela frente. Aí com esse pitch, se tivesse capital aberto, eu já estava comprando ações na Bolsa de Valores. Aí, muito legal. Acho que tem uma oportunidade realmente incrível, imensa. E é impressionante como produtos novos vêm sendo desenvolvidos, né? Como você falou, categorias novas vêm sendo desenvolvidas. Então, realmente é uma oportunidade incrível, muito grande. Farias, eu quero agradecer demais. Esse papo foi super bacana, aprendi bastante contigo aqui nessa conversa. Tenho certeza que todo mundo que nos assiste vai gostar demais. Então, queria agradecer demais, né, aqui a sua presença, agradecer a todo o time da Verser, um time incrível também. A gente adorou trabalhar em colaboração com vocês para desenvolver essa integração. E queria deixar aí as palavras finais contigo. Legal. Bom, primeiro, obrigado novamente pelo time BlueSoft aí, André. É sempre um prazer estar com você. Eu acompanho todos os podcasts que você coloca aí no ar, análise também de resultados aí de algumas empresas. Então, assim, certamente a gente vai caminhar junto. E te agradecer também por ser pioneiro em se integrar aqui com o mundo Versa RGS1 para consumir os dados e entregar para os varejos que estão dentro da BlueSoft informações atualizadas e de alta qualidade. E eu queria dividir aqui com quem está assistindo a gente os 6 pontos mais importantes que eu anotei da última NRF que aconteceu online, né? Diferente uma feira, a NRF, para quem não conhece, é uma das maiores feiras do varejo aí, que acontece em Nova York todos os anos. Infelizmente, por conta aí da pandemia, esse ano acabou não acontecendo. E eu faço parte aqui de um time que traz o suprassumo, o resumo do que foi falado nessa NRF, e aqui para o Brasil, que foram 6 pontos que eu achei muito interessante. Eu queria dividir aqui e deixar como últimas palavras, né? Aconteceu e está acontecendo e vai continuar a aceleração digital dos varejos, né? Não tem jeito, a gente vai caminhar aí muitos anos em poucos meses e precisa realmente, quem ainda não é ponto .com, infelizmente vai ser ponto fora, né? Precisa estar no e-commerce e usar todos os canais, tem que testar, ok? Segundo, muitas mudanças aí na jornada do consumidor, e aí a gente estava falando de conveniência, cada vez mais o consumidor e o cliente vai precisar, vai buscar, e a expectativa dele é essa, conveniência. Novos modelos de planejamento aí de toda a cadeia de suprimento e abastecimento, se usa distribuidor, se é entrega direta. Para isso a gente precisa ter qualidade de dado em toda a cadeia, de todos os produtos, seja da unidade base até a caixa, como a gente estava falando, o pallet. Novos canais, e o tempo todo mudando. Então você vê grandes players aí abrindo seus marketplaces para colocar o pequeno, médio e o grande indústria. Eu continuo, e aí como quinto ponto aqui, eu continuo acreditando muito no papel da loja. Então assim, só que a loja tem que ter esse novo papel de experiência, de novidade, de exclusividade, de acolhimento para esse consumidor e esse cliente que quer realmente ser atendido de maneira diferente. E eu não posso deixar de falar que é a crista da onda aí, e todas as indústrias, varejo, principalmente no nosso segmento aqui, a gente tem visto que é o ESG, né, que é o ambiental, social e, claro, a governança, fazendo o correto, olhando para todos os riscos aí e garantindo a perenidade das empresas. Então, deixaria aí como os últimos 6 pontos aí, eu acho que o mais importante que eu anotei da última NRF, que para mim foram os mais importantes. E agradecer a você e o time BlueSoft. Poxa, que baita bônus, hein, Faria? Só esse bônus final aqui já dava um podcast inteiro. Muito legal, muito legal. Sinal que a gente tem muito assunto para conversar aí, a gente precisa marcar já um próximo episódio, agora que a gente já fez essa grande introdução aqui de cadastro, para a gente aprofundar um pouco mais aí em outros assuntos relacionados e tão importantes para o varejo. E André, eu vou deixar um convite aqui, hein? Já que você fez um convite, você e o time BlueSoft estão convidados para o próximo encontro que a gente faça online,
seja na nova rede social que é o Clubhouse. Para a gente falar um pouco desses 6 pontos, falar também de cadastro de produtos, novos negócios. Então fica o meu convite aqui. Poxa, que legal. E vocês são muito inovadores, né? Quer dizer, até a semana passada eu estava atrás de um convite dessa rede social, né? É uma rede social, para quem ainda não conhece, mais que tem aquela coisa de member get member, né? Mais privativo, você tem que conseguir um convite, tá todo mundo falando nesse assunto, e vocês já estão fazendo até evento no Clubhouse. Que legal. Parabéns aí para a Verser e para toda a equipe, sempre com iniciativas muito inovadoras, e a gente com certeza vai estar presente lá, e a gente já então aproveita para estender aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo. Aliás, a Verser faz conteúdos muito interessantes também. Você que ainda não assina o canal lá do YouTube da Verser, a gente indica, recomenda bastante, tem muito assunto de qualidade, conteúdo produzido com muito carinho lá pelo time da Verser, para todos vocês varejistas. Farias, muito obrigado, então, novamente, aqui por estar com a gente. Foi um papo muito bacana, muito legal. E você que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve também. Se estiver precisando de um RP moderno, especialmente criado para redes varejistas, atacadistas e distribuidores, conte com a gente aqui na Bluesoft. A nossa equipe comercial está ansiosa, aguardando seu contato para que a gente possa fazer uma demonstração sem compromisso das nossas tecnologias para você. Muito obrigado e até o próximo episódio.